Olá, meu nome é Marcelo Bigal, eu sou neurologista com um doutorado na área de ciências médicas pela Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. Há 20 anos radicado como pesquisador nos Estados Unidos e eu sou presidente de uma companhia de biotecnologia com laboratórios em Boston e em Montreal. Portanto, eu me sinto na obrigação de discutir um pouquinho o assunto do coronavírus com vocês. Enquanto o mundo inteiro enfrenta uma epidemia, que é a epidemia do vírus, o Brasil enfrenta duas. A epidemia do vírus e a epidemia da desinformação e do mau uso, voluntário ou involuntário, da pouca informação vigente. Portanto, eu gostaria de abordar esses assuntos com os senhores e as senhoras. O coronavírus, ele é diagnosticado na presença de um teste positivo. O teste positivo em indivíduo sintomático, com tosse e febre, caracteriza o paciente. O teste positivo em paciente sem sintoma caracteriza o portador que também pode transmitir. Portanto, o uso do teste é fundamental para informar políticas públicas de epidemiologia. Na ausência do teste, é possível diagnosticar o coronavírus com alto nível de certeza através de um quadro de síndrome respiratória aguda com edema pulmonar, que é profundo nos casos graves e bastante típico do coronavírus. Na ausência do teste, não é possível diagnosticar o portador assintomático. Vamos então dar uma olhadinha no que a epidemiologia diz para a gente sobre a epidemia do coronavírus nos Estados Unidos e no mundo. Eu vou pedir para minha esposa vir aqui e mostrar as bases de dados epidemiológicos dos vários países que estão atualizadas às 7h30 da noite do Brasil, no dia 10 de abril. Se nós olharmos nessa tabela, nós veremos que os Estados Unidos apenas hoje teve 32.300 casos novos diagnosticados de coronavírus, com praticamente 2.000 mortes hoje, totalizando 18.000 mortes no total. Eu chamo a atenção dos senhores para o fato de que, neste período, os Estados Unidos fez 7.652 testes por milhão de habitantes, para um total de 2.532.000 testes. Os Estados Unidos é considerado um país que está lidando com a epidemia mal, a despeito de ter feito 2.500.000 testes. No mesmo período, a Coreia, que tem apenas 51 milhões de habitantes, fez 19.607 testes por milhão de habitantes, praticamente 3 vezes mais do que os Estados Unidos. A Alemanha fez um número enorme de testes. Se nós olharmos a Alemanha aqui, ela tem feito 15.730 testes por milhão de habitantes. E o Brasil? O Brasil não fez 7 milhões como os Estados Unidos, não fez 7 mil por milhão como os Estados Unidos, ou 15 mil por milhão que nem a Itália, ou como a Alemanha, ou como a Coreia. O Brasil fez 296 testes por milhão de habitantes. No total, o Brasil fez 62 mil, praticamente 63 mil testes para a população inteira desde que essa epidemia começou. 63 testes versus 2.532.000 nos Estados Unidos. Então, a verdade que nós devemos saber enquanto brasileiros é que o Brasil diagnostica muito pouco porque não testa ninguém. E o Brasil não está, na ausência do teste, o Brasil não está computando nas estatísticas oficiais as síndromes respiratórias agudas. Há um ano, 3% das internações hospitalares eram por síndrome respiratória aguda. Há um ano atrás. Esse número cresceu para praticamente 80% da ocupação hospitalar. O aumento em números reais de casos foi de 500% no período. Nem esses casos não estão contando como coronavírus. Nesse sentido, portanto, em que os dados mostram a profunda ausência de credibilidade da informação brasileira, porque não diagnostica-se, portanto, não reporta-se. É, na minha opinião, absolutamente irresponsável se clamar pelo fim do isolamento social.
O isolamento social notoriamente promoveu dados absolutamente importantes. Se nós voltarmos aqui e olharmos nessa tabela, a mesma tabela que eu estava mostrando para os senhores, a Califórnia, nos Estados Unidos, foi o estado que implementou o isolamento social mais prematuramente. Rápido, fechou-se escolas, fechou-se o comércio, fechou-se todo tipo de locomoção não necessária. A Califórnia teve 12 mortes hoje. E até agora morreram-se 571 pessoas na Califórnia. Nova York demorou substancialmente mais para implementar o fechamento das escolas, deixou 2 semanas a mais, não fechou o turismo que vinha para Nova York, e não fez as medidas de isolamento social até bastante depois. E não é que em Nova York não morreram 571 pessoas como na Califórnia, morreram 7.844 pessoas. Ou seja, agora